Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, São Mateus, capítulo 6, versículo 24 adelante. Ninguno puede servir a dos senhores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por lo tanto, los digo, no os congojéis por vuestra vida, más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, y porque os congojáis, reparad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Os congojáis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe de que todas ellas habéis de menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Hasta ahí. Amén. Amén. Vamos a orar antes, porque creo que Dios va a hablar a su corazón. Es una mensaje muy poderosa esa. Y si usted tensiona y guarda en tu corazón, eso va a cambiar su vida. Créame, va a cambiar su vida. Padre, en nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón, Señor. Consagramos nuestras mentes a ti, Señor. Padre, queremos que tú nos limpie con tu sangre, Jesús, de todo pecado, para oírmos tu palabra, para que entre en nuestros oídos, caiga en nuestro corazón y produzca mucho fruto para la gloria de ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Este texto que leemos habla de prioridades. Ahí está diciendo, no os afanéis con su vestido, con la comida, con la bebida. Entonces está diciendo, buscad en primer lugar el reino de Dios. Entonces está hablando de prioridades. Y mira, una cosa es así. Nuestras prioridades van a determinar nuestro enfoque. Cuando usted tiene una prioridad, usted va a enfocarse en ella. ¿No es verdad eso? Y cuando usted se enfoca en ella, concentra todos tus esfuerzos. ¿Verdad o no? Vamos a decir que quiere comprar una casa. Entonces va a enfocarse en eso. Y cuando usted se enfoca en comprar una casa, va a poner todos sus esfuerzos. Todos sus esfuerzos. Va a tener sueños de la casa, va a pensar el día todo, vai preparar-lhe dinheiro, vai preparar todo o que necessita. Tu enfoque está aí. E uma vez que isso sucede, temos a direção de nossa vida determinada. Se você quer comprar uma casa e você se enfoca nela, põe todos os seus esforços, você está ponendo uma direção em sua vida. Está dando uma direção para sua vida, ou seja, a curto ou a largo prazo. O versículo 24 que leemos é um exemplo disso. Mira o versículo 24, vou ler minha tradução. Diz assim: nadie puedes servir a dos senhores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y las riquezas. Aqui está dizendo, se tu pones tu enfoque em Deus, toda tu energia, toda tu força, tus pensamentos, tu coração vai estar enfocado em Deus. Pero se tu pones tu enfoque em las riquezas, aí vai a poner todo su tempo, aí vai poner todas sus forças. Aí isso está determinando su destino, está determinando para onde vais. E é muito importante este
sujeto de você pensar em tus prioridades. Cada um de nós outros tem prioridades. Eu não sei qual era a de vocês, mas nos últimos meses, no último ano, minha prioridade era para nós outros um edifício desse, porque estava para vencer nosso contrato de alquiler aí. E o homem queria ir de 5.000 para 10.000 dólares por mês, mensuais. ¿Te imagina? Que coisa de louco. Então, eu estava com todo o meu enfoque nisso, em encontrar um prédio, em encontrar um lugar para estarmos, em preparar todo o que era necessário. Então, estuvo por muito tempo, pero maior que o enfoque de agarrar um prédio como este, meu enfoque estava em Deus. E eu estava dizendo, Deus, tu já lo tienes, um bom lugar, tu já lo tienes, um bom prédio para nós outros, muéstranos. Então, eu hacía minha parte, porque a Bíblia diz que fé sem obras é muerta. Isso quer dizer, se você está crendo que Deus vai dar-nos um prédio, pero você não faz nada, não procura, não vai atrás, não ora, não busca, então tu fé é muerta, não está tendo fé. E eu tive fé. Quando vinimos aqui por primeira vez, este prédio se foi posto para venda em 4 dias. No quarto dia que estava para venda, lo descobrimos. E eu vim com Val, uma hermanita da igreja de manhã, da congregação brasileira, para mirar o prédio. E quando entramos, Deus pôs em meu coração, este é o prédio, que horas? E caiu em meu coração. E quando pensei, 1,2 milhão de dólares, é muito dólar. Eu pensei, pero como vamos a ter isso? E aí, vindo a meu coração, Deus é dueño del oro, de la plata, de todo. Se Deus quer nos dar, nos dará isso. E como caiu em meu coração, eu criei que era de Deus isso. Eu estava crendo. Eu disse, Senhor, este é nosso prédio. Então, este enfoque todo para encontrar o prédio, para preparar lo pago de la entrada para poner aí, já se passou. Agora nosso enfoque vai ser, bueno, vamos arreglar isso todo, deixar como nos gostaria que fuera, e vamos fazer todo o que tem que fazer. Então, os enfoques cambiam. Você, dependendo de la necessidade, tu vai a poner este enfoque. Pero se tu perdes uma coisa em tu enfoque, em tu prioridade, se tu perdes Deus em primeiro lugar, não vai a ter nada. E foi uma coisa assim. Quando eu disse que encontráramos e que teríamos que dar dos 250 mil dólares, não teníamos 60 mil dólares no banco, em nossa conta. Então, os irmãos dizem, 250 mil dólares. E sabes, Deus começou a poner no coração das pessoas. E um irmão vindo a mim e disse para mim, vou a dar 50. E eu mirei para ele, pero onde este tipo tinha 50? Eu não teria uma ideia que tinha 50 mil dólares aí para donar. Nos donou 50, outro 10, outro 20. E quando vimos, estávamos com o dinheiro. Aí estava. E eu não tinha nenhuma ideia. Pero eu tinha uma ideia. Meu enfoque estava em Deus. Se vamos comprar algo, Deus está primeiro. Deus vai em frente. Deus vai fazê-lo. Vamos a depender de Ele. Nossa prioridade, mais que isso, é Deus. E ponemos todo bajo a seus pés. Como diz o versículo que leemos, o 24. Nadie pode servir a dos senhores, pois menosprezará a uno e amará al outro, ou quererá muito a uno e despreciará al outro. Não se pode servir a Deus e las riquezas. Então, quando servimos a Deus, nosso enfoque está em Deus, primeiramente, todas as coisas vão passar. Você nem tampouco imagina, nem tampouco pode passar em tu coração o que Deus vai fazer. E Deus lo hace. E Deus lo hace. Eu quero começar meditando com você
em texto que está aí no Antigo Testamento. Vão comigo, por favor, aí em 2 de Crônicas. E a primeira coisa que quero falar com vocês é como determinar tu prioridade. Como determinar tu prioridade? Como é que você hace para determinar tu prioridade? Prenda atenção nisso, porque talvez essa seja uma das mensagens mais enfocadas que eu vou predicar nessa igreja. Porque eu quero que você aprenda a determinar tus prioridades. Porque se agarra a este ponto, lo agarrou todo. Lo agarrou todo. E a Bíblia nos mostra como determinar as prioridades. E nesse que vamos a ler aí, 2 de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. 2 de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Ponga aí a tradução, uma boa para ler, porque já estou mal a tradução aí. Aí, 2 de Crônicas 1, 7. Mira, aí está falando da persona de Salomão. E mira, Salomão tendría já empezado aí o templo, a construir a casa de Deus e todo isso. E aquela noite, Deus se lo apareceu a Salomão e lhe dijo: pídeme lo que quieras. Deus não puso nenhum limite. Te imaginas se Deus lhe disse: pídeme lo que quieras, e não põe nenhum limite. E não põe nenhum limite. O subreto de agora é como é que determinamos nossas prioridades. Como Salomão determinou sua prioridade. E aí, então, isso vai ser para nós princípio de como nós deveremos fazê-lo. Amém? Então, a primeira coisa que temos que entender é que Deus não determina tu prioridade. Não é Deus que determina. Muitas vezes estamos orando: ah, Deus, lo que queres que eu haga? Oh, Deus, háblame, lo que queres que eu haga? E Deus vai dizer, e Deus vai perguntar-lhe: lo que queres? Então, não é Deus que determina tu prioridade. É você que tem que determinar tu própria prioridade. E aí está nosso problema. Porque nós muitas vezes temos prioridades equivocadas. Não temos buenas prioridades. Parece bem. Pídeme o que queres. Por favor, vai para Crônicas. Não saia daí, por favor. Para 2 Crônicas. Deus disse: pídeme o que quieras. E Deus não puso um limite. Então era Salomão que deveria hacerlo. Ele tendria que dizer a Deus o que queria. Então, mira, essa pergunta de Salomão, ela é para hoje. Deus está falando para você. Pídeme o que quieres. Muitas vezes estamos pedindo coisas, pero estamos pedindo cositas. Estamos cambiando as coisas. Estamos pedindo coisas a Deus que Deus quer añadir para nós, sem que lo pidamos. E aí, então, nossa vida vai para allá e para cá, e não há progresso em nossa vida, porque não conseguimos determinar corretamente nossas prioridades. Então, você define tu prioridade e não Deus. A segunda coisa, devem estar alinhadas com as prioridades de Deus. Ok, como vou a determinar minha prioridade? Vou a pensar quais são as prioridades de Deus. E vou a alinhar minhas prioridades com as prioridades de Deus. Então, não haverá problema. Você vai fazer a melhor decisão, você vai poner as melhores prioridades possíveis de serem postas. Mira o versículo 10, o que diz aí. Encontraram aí? Versículo 10, diz assim: e Salomão estuvo pensando, e lhe disse: eu te pido sabedoria e conhecimento para governar este gran pueblo tuyo. De lo contrário, quem poderá governá-lo? Deus disse: pídeme o que quer. Ele disse: Deus, eu quero que tu me dê capacidade para fazer o que tu queres que eu haga. Mira,
Dios lo escogió como rey. Y él dice, pero ¿cómo voy a ser rey por mí mismo? Yo no lo puedo, no tengo sabiduría, es mucha gente. Hay que tener mucha experiencia. Salomón era un joven, no tenía experiencia. Entonces, ¿qué es que hizo Salomón? Salomón dice, Señor, dame sabiduría para guiar tu pueblo. Tú me pusiste por rey. Yo estoy aquí y tú me pusiste en ese lugar. Pero ahora yo no puedo por mí mismo. Yo quiero que usted mismo, Dios, me dé sabiduría para gobernar este pueblo. Usted tiene que saber que no es Dios que lo determina, es usted. La segunda cosa, tiene que saber que tus prioridades deben estar alineadas con las prioridades de Dios. Pero ahí viene una pregunta que voy a hacer a usted. ¿Cuáles que son las prioridades de Dios para tu vida? Ay, pastor, pero no, yo no sé. Entonces, pero ¿cómo vai andar en las prioridades de Dios si no lo sabe? ¿Cuáles son las prioridades de Dios para tu vida? Entonces, tal vez, ahí está el primer punto. Antes que se pueda hacer cualquier cosa, tiene que descubrir lo que Dios quiere para usted. Déjame decirte una cosa. ¿Usted piensa que usted vino al mundo sin propósito? Un Dios que sabe todas las cosas, que te vio antes de crearte, que sabe toda tu vida para frente, todo donde vai a llegar. Un Dios que sabe todo. ¿Usted no cree que te crió con un propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pero pastor, ¿cómo voy a saber de eso? Si no sabes, ¿cómo vai a ejercer su fe? ¿Cómo vai a determinar tu prioridad? Porque tu prioridad é usted que tiene que determinar. Si usted no sabe, ¿cómo vai a hacerlo? ¿Cómo vai a hacerlo? Essa é a primeira coisa. ¿Cómo vai a alinearse si usted no sabe? ¿Cuál es tu propósito para mí? Las mujeres aí, por ejemplo. ¿Usted piensa que Dios le trajo a ese mundo solo para cocinar, limpiar la casa, cuidar de los hijos, hacer eso y más? Hermanos, si é só isso, que Deus é isso que te hizo, se não há mais nada que isso, que Deus é esse? Quando você descobrir para que Deus te hizo, então você vai a poder determinar tu prioridade. Vai determinar. O contrário, se não descobres tu prioridade, vai passar por esta vida e depois vai estar bem viejita, e não valeu a pena. Não foi bueno. Passou por la vida, isso, aquele, outro. Trabalhou, como se fuera uma hormiga que trabalha o ano todo. Deus não tem isso para isso. Ele tem um propósito muito maior, muito mais grande para você. Deus quer bendecir-te. Deus quer levantar-te. Pero tiene que ter prioridade. E prioridade em acordo com as prioridades de Deus. Se tu prioridade está em acordo com a prioridade de Deus, Deus vai levar-te ao ponto que você não imagina. Não puedes imaginar. Deus vai fazê-lo. E quero dizer-te, Deus vai fazê-lo. Não é você que vai fazê-lo. Não é você. Salomão foi o homem mais sábio. Tinha tanta sabedoria que venia gente de toda parte do mundo para conversar com ele, para admirar sua sabedoria, para ouvir suas palavras. Porque ele era muito esperto? Não, porque Deus lhe deu sabedoria. Oh, Deus, esta alineação requer reconhecimento de las promessas de Deus para você. Hermanos, prenda atenção nisso, hermanas. Deus tem promessas para você. Segundo a palavra de Deus, nem ojos viram, nem ouídos oíram lo que Deus tem preparado.
Hay promessas. Pero, sabe, eu sempre digo, creio que já tenho dito isso aqui, que a coisa mais triste para mim é o cemitério. Não porque há gente muerta, é porque há gente aí que poderia ser descobridores, gente grande, com tanta coisa, escritores, pero jamás lo fueron. Se morreu com ele suas capacidades que Deus tinha para eles. Não desarrollaram isso. ¿Entenderam? Então, mira que diz o versículo 8. Tiene que ter certeza de sua identidade e de seu propósito. Versículo 8. Salomão respondeu: Tu trataste com muito amor a Davi, mi padre, e a mim ha permitido reinar em seu lugar. Ele não estava assim, ai, eu estou aqui no trono, pero será que eu sou rei? Será que... Não. Era uma promessa que Deus tinha para Davi e para sua descendência. E Deus falou que ele seria quem ia sentar no trono. Então ele sabia sua identidade. Ele sabia seu propósito. Você sabe quem você é? Porque muitas vezes estamos assim, eu não tenho isso, eu não posso, eu não tenho esta capacidade, sou tão pequeno. É? Mira, você crê que Deus cria alguém assim? Você crê que isso é glória para Deus? Você crê que Deus lo hace a alguém assim? Sem capacidade? Sem nada? Sem futuro? Sem identidade? Jamás. Então temos que descobrir a identidade. Quem você é? Porque quando você sabe como é, como Salomão, você vai poder alinhar suas decisões. Pero te imagina se Salomão não sabe que é rei. Ele pensa que vai ser um de seus irmãos que vai ser rei. Não ia pedir sabedoria para governar. Ele tinha certeza quem era, sua identidade. Agora mira uma outra coisa tão grande aqui. Versículo 9. Esta alineação requer o reconhecimento de las promessas de Deus. Mira o versículo 9 que diz aí. Aí está na pantalla. Senhor e Deus, cumpre agora, diga comigo, cumpre agora a promessa. Vamos outra vez. Cumpre agora a promessa. Mira, isso é uma oração que Salomão está fazendo. Cumpre agora a promessa. Como poderia ele fazer esta oração se não soubesse a promessa? Dígame, háblame, como? Se não soubesse a promessa. Como podia orar? Não poderia. Então, por isso é que temos que saber as promessas que Deus tem para nós. Cumpre agora a promessa que hiciste a Davi, mi padre, pues tu me has hecho rei de um pueblo tão numeroso como el polvo de la tierra. Cumpre agora a promessa que hizo a mi papá David, que agora heredé de él la unción para ser rei. ¿Sabía que Deus tem uma unção sobre você para ser alguém? ¿Qué es que usted vai fazer? Que unção está sobre você? Estou falando com as mulheres também, porque muitas mulheres pensam, são os homens. Não, não. Mira na Bíblia, Débora, Esther, Ruth, Maria. Há uma unção sobre os homens e sobre as mulheres. Temos que determinar, nós determinamos as prioridades. Nossas prioridades têm que estar alinhadas com as prioridades de Deus. Esta alineação requer certeza da identidade e do propósito. Esta alineação requer reconhecimento das promessas de Deus. E agora mira isso, versículo 11. As prioridades que têm a Deus como centro têm resultados. Mira o 11.
Versículo 11, mira que está aí. Vamos ler todos juntos. Quero que você se ponga muito entusiasmado com o que Deus tem para você. Vamos ler. Entonces, come on. Eso, não estou sentindo a animação aí. Vamos aí. Entonces Deus les dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni resplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos, o a una vida muy larga. El próximo, 12. Próximo versículo, por favor, aí. Te los otorgo. Te doy la sabiduría que pediste. Pero, vamos lá, vamos aí, essa é a parte buena, vamos aí todos. Pero, además, voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni lo tendrán los que habrán de sucederte. Oh! Voy a darte lo que pediste, porque pediste de acordo com o que tenho para você. Eu vou a dar-te muito mais de lo que pediste. Vou a añadir a você coisas que não pediste. Entenderam? Entenderam isso? Ele pediu sabedoria. Ele se puso em conformidade com a vontade de Deus, com sua identidade, com o que Deus tinha para ele, para ser. E aí Deus le añadiu. E este tipo foi tão rico. Se você ler a vida de Salomão, você diz: meu Deus, pero será que Deus hace isso com alguém? Hace. Aí está Salomão como prova. Deus lo hace. Recebimos o que pedimos. E recebimos como complemento todo o que não pedimos. Ele não pediu nada disso. E Deus disse: te dou. Sabia que no tempo de Salomão nadie hizo guerra com ele? Pero todos os outros reis estavam sempre afligidos com os inimigos. Salomão, não. Não. Entenderam? Que coisa tremenda. Então, estamos mirando na Bíblia para entender como determinar nossas prioridades. Mateus capítulo 6, versículo 24. Adelante. Já determinamos nossas prioridades. Pero se você é gente normal, você põe seu foco allá e de repente cambia de foco. Vai para cá, vai para allá. Verdade ou não? Isso passa comigo. Muitas vezes eu estou bem enfocado em uma coisa, pero depois vou mais para cá e vou fazer uma outra coisa e uma outra coisa e cambia o foco. Então, agora quero ver com vocês. Ajustamos o foco. Algumas câmeras. Estas câmeras têm foco. Então, aí há uma que tem que fazer manualmente, essa grandota. Você ajusta o foco. Porque senão se queda desfocado. Muitas vezes estamos desfocados. E quando está desfocado, você não pode ver o que é a coisa. Você mira para mim e pode pensar que sou Denis, porque estou desfocado. A câmera não está me agarrando. Me entenderam? Que não podemos servir a dois senhores. Mira o versículo 24. A primeira coisa, para ajustar seu foco. Reconhecer que não pode servir a dois senhores. Nadie pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Salomão escolheu servir a Deus. As riquezas vieram. Su coração não estava nas riquezas. Escolheu servir a Deus. Então, mira, temos que ter certeza. Onde está nosso coração? Porque não podemos servir a dois senhores. Como está tu coração? Essa é uma pergunta. Como está tu coração? Muitas vezes estamos aí na vida. Passa um ano, passa 2 anos, todo o mesmo. Nada passa, nada ocorre de novo. Está aí.
pero não pensamos onde está nosso coração. Porque se nosso coração não está totalmente em Deus, está totalmente entregado a Deus, não vamos a quedar-nos aí nesta coisa tíbia. Quem estamos servindo? O trabalho, as coisas ou a Deus? A segunda coisa para ajustar o foco é: temos que superar as ansiedades da vida. A ansiedade te desenfoca, te saca de onde tus ojos têm que estar. As ansiedades. Muitas vezes, as ansiedades. Estamos aí, temos que pagar o alquiler ou o mortgage, lo que seja, e falta 10 dias, não temos o dinheiro. Então, a ansiedade sube. Ao revés de chegarmos a Deus e dizermos: Senhor, aí está, eu não sou mal pagador, pero não, a ansiedade sube e agarramos o telefone. Hey, hay trabalhito aí para mim hoje. ¿Me entende? A ansiedade sube e te desenfoca, te saca fora. Então, essa é a segunda coisa que temos que saber. Primeiro, é reconhecer que não se sirve a 2 senhores. Segundo, é reconhecer que temos que vencer, superar as ansiedades. Mira o versículo 26. E como se supera as ansiedades? Vamos para o 25 primeiro. Por isso les digo, não vos preocupeis com sua vida, que comerão ou beberão, nem por seu corpo, como se vestirão. Não tiene a vida mais valor que a comida, e o corpo mais que a roupa. 26. Fíjense em las aves de los cielos. No siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Cuál es tu valor? ¿No vale usted mucho más que essas aves? Entonces, como é que vence a ansiedade? Mirando lo que Deus hace. Mira lo que Deus hace com as aves. Usted é muito mais precioso que as aves. A segunda coisa, observe los lírios del campo, 28. Póngalo 28 aí. Las flores, los lírios são flores. E por que se preocupam por la roupa? Observem como crescem os lírios del campo, no trabalham nem hilan. 29. Sin embargo, les digo que nem sequer Salomón, o homem mais rico de todos os tempos, com todo su esplendor, se vestia como um deles. Mira a florcita del campo, mira as aves de los cielos. Deus la sostiene. Agora, se Deus hace isso com florcita, que está aí e hace pouco se vai, com as aves, quanto mais de usted. Então, como se enfoca? Mirando lo que Deus está fazendo a tu rededor. Mira lo que Deus está fazendo a tu rededor. Terceira coisa, não viver uma vida de gentil. 32. Mira aí. Muitas vezes estamos vivendo como gentiles. ¿Sabe o que é um gentil? É um que não tem fé. É um que não é cristiano. Esse é um gentil. Amém? Los paganos andam tras de todas essas coisas, pero el Padre Celestial sabe que usted las necessita. Deus sabe que necessita de roupa, de comida, de casa para estar. Deus sabe que necessita de saúde para você, para seus filhos. Deus sabe todo. Pero os paganos, eles pensam que é seu braço que vai fazer a coisa. Então, muitas vezes, irmãos, déjame decirte uma coisa. Há uma coisa que me deixa assim, de hecho, muito triste. É que muitas vezes nós outros, os cristianos, estamos vivendo como paganos. Estamos vivendo como se não tivéssemos Deus. Nosso foco não está em Deus. Ele não é o primeiro. Primeiro são as outras coisas. E aí a ansiedade sube. E como vencemos a ansiedade? Mira as aves. Mira as floritas del campo. As florcitas. Não seja como um pagano. E aí você vai vencer. Terceira coisa.
alinear nuestras vidas con la prioridad de Dios. Tem 33. ¿Cómo? Mas bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vos serán añadidas. Busque, es una orden. Diga conmigo, busque. Outra vez, bem forte. Busque. Fuerte, fuerte, vamos. Busque. É uma ordem. Está mandando. Busque. Busque o quê? O trabalho, ganar dinheiro, fazer coisas. Busque primeiramente o reino de Deus. E as outras coisas vos serão añadidas. Você se enfoca em Deus. Quando a ansiedade quer subir, você se enfoca em Deus e diz: Deus, aqui está em tus manos. Eu sou tu hijo, eu sou tu hija, tu sabes de todo. E agora, Senhor, lo dejo em tus manos. La outra coisa, muito importante, la segunda parte do versículo, creer em la provisión de Deus. Eu sei que Deus é provedor. Oh, meu Deus, eu tenho tanta experiência com provisión de Deus. Pero sabes quê? É muito sencillo desenfocar-se. E quando vemos, sabemos todo sobre a provisão de Deus, pero nos desenfocamos. E estamos, quando nos pegamos dudando da provisão de Deus. Mira a segunda parte. E todas essas coisas lhes serão añadidas. ¿Sabe o que quer dizer isso? Serão añadidas? Provisão de Deus. Deus tem uma provisão para você. Como é que você está vivendo? Por a provisão de Deus ou por su sudor? Não estou querendo dizer que não tem que trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não come. Está escrito aí. Tem que trabalhar. Pero uma coisa é trabalhar para ganhar com tu força. Outra coisa é trabalhar para fazer o que Deus está mostrando para você que deve ser hecho. É muito diferente. Outra coisa é a prioridade que tem. É enfocar-se em las coisas de Deus. É creer na provisão. E por último, estamos terminando o versículo 34. Poniendo nuestro futuro en las manos de Dios. ¿Dónde está su futuro? Talvez você seja jovem, não está preocupado com isso, tem muitos anos para viver, não está preocupado com tu futuro. Pero Pastor Juan, 67, já começou a pensar em seu futuro. Não, todos nós outros. Você não sabe se estará vivo amanhã. Pode estar manejando e um tonto huyendo da polícia te choca e te mata aí. Pum! E essa senhora teria uns 48 anos. ¿Te imaginas? Então, mira aí o que diz esse versículo 34. Por lo tanto, não se angustiem por el mañana, el cual tendrá sus próprios afanes. Cada dia tiene ya sus próprios problemas. Ponga su futuro en las manos de Dios. Ponga su futuro, não se afane, não se angustie por la mañana. Que vou comer, que vou beber, onde vou viver. Ai, meu carro está malo, necessito comprar outro carro. Pois se necessita, pida a Deus. E Ele te bendice. Ai, pois me parece que está todo indo pior. Pois pida a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. É a conclusão. Vamos ler todos juntos aí? Vamos todos juntos? Não se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para ustedes. Aleluya.